E o sofrimento vem dessa briga constante com o agora. Porque a gente, quando tenta mudar algo que é imutável, a gente nunca vai conseguir. E é muito cansativo, é muito desgastante. Aí o que o ego faz para tentar burlar? Não consegue, porque causa um desconforto muito grande. Ele começa a julgar e classificar e a escolher situações, dizendo que essa ou aquela situação é boa, essa ou aquela situação é ruim. Aí ele nos engana dizendo, então vamos buscar as situações boas. Onde? Sempre amanhã, sempre no futuro. Ou seja, onde nunca vai encontrá-las. Primeiro porque não existe essa relação de situações boas e ruins. Só existe quando você as julga. O agora, a presença, ela é absolutamente neutra. Ela é absolutamente boa, verdadeira e prazerosa quando você está presente. Agora, quando você não está presente, ela pode ser o que você quiser. Nunca a verdade, nunca a presença. Então essa coisa do instante santo, ele é santo porque é a realidade, é a própria verdade. E ele só não fica santo quando nós nos excluímos dele. Ele está sempre aí, o tempo todo, quer queira, quer não. Então, ele fala aqui também que é coisa do Espírito Santo. Isso não vai nos tomar tempo. Quem precisa de tempo é o ego. Quem precisa, até o tempo é tão ilusório, porque veja bem, como aferir o tempo? Já que todos nós, desta forma, deve durar 60, 70, 80, talvez 100 anos, mas um dia a forma vai mudar. E esse tempo, o tempo, o agora, ele é eterno, ele não muda. O que muda é a sua presença dele ou não. Parece muito difícil. Para o ego, aliás, quanto mais difícil, melhor. E a gente não consegue compreender. Se a gente conseguir, se a gente tentar compreender isso racionalmente, a gente vai se perder no próprio tempo. Essa é que é a chave. Por isso que parar de pensar é fundamental, porque o pensamento, ele vai gerar uma emoção. Quem de nós, eu pensei, eu senti raiva de alguém. Aí você começa a pensar naquela situação, gera uma emoção, e muitas vezes essa emoção te leva a uma ação. E o poder que o pensamento tem em desvirtuar a realidade. Às vezes uma coisa que aconteceu há meia hora atrás, ainda está te deixando com raiva agora. Aquela coisa nem existe mais ali, mas você continua aferrado, apegado a ela, e aquilo é tão poderoso que até te dá, se é uma reação de medo, você sente tremores, você sente pânico, se é uma reação de raiva, você tem vontade de agredir. Isso tudo é o quê? É uma grande doença, que não é... Outra coisa também interessante que eu tenho descoberto, parece que os problemas são nossos, que essa raiva, eu sou uma pessoa rancorosa, não é. Isso não é um privilégio de ninguém. É, infelizmente, uma doença de todos. É uma doença social essa coisa. É uma enfermidade social. Porque se você for analisar, não tem peculiaridade. Você não é bom ou ruim, já que isso acontece com todos nós. Quebrar esse julgamento e parar de se culpar é um passo também muito importante. Muito importante. Eu quero ler só um trecho assim, e por favor, eu gostaria do seguinte, Léo, eu tinha até pedido para o Léo, para me ajudar, nos ajudar, e quem quiser falar ou discordar de alguma coisa, é muito enriquecedor. Se alguém discordar, falar, eu não consigo isso, mas como se faz isso? Esse é um exercício, porque o ego, a gente fala do ego, o ego só se desfaz quando a gente fala dele, quando a gente tenta diluí-lo, não é esquecê-lo, não. Não é negando, a negação é tudo que o ego quer para ele continuar sempre no pano de fundo da nossa vida. Não um embate, você também não precisa lutar contra ele, seria também tudo que ele queria. O ego precisa sim, você olha, simplesmente a verdade, quando olha para o ego, ele se dilui, porque ele não consegue sobreviver diante do agora, no momento presente. O Eckhart Tolle fala assim, todas as coisas são ligadas, os budistas sempre souberam o que os cientistas agora confirmam. Nada do que houve, ou nada do que ocorre é isolado do resto, apenas parece ser. Quanto mais julgamos e rotulamos,
mais isolamos as coisas. É o nosso pensamento que fragmenta o todo da vida. Então, é o nosso pensamento que fragmenta o todo da vida, é o julgamento, a classificação de coisas. Eu estou vendo vários quadros. São quadros. Você começa a fragmentar as coisas quando você diz que quadro horroroso. Isso é um julgamento. Eu acho muito difícil quando a gente chega no momento, você... Ou também dizer, nossa, esse é mais bonito do que aquele. Será? Para quem? Então, é o nosso pensamento que fragmenta o todo da vida, mas a totalidade da vida denuncia esse fato. A vida é constituída pela rede de conexões que é o próprio cosmos. Na maioria dos casos, não conseguimos entender como um fato aparentemente insignificante possa exercer algum papel na totalidade do cosmos. Mas reconhecer que qualquer fato, por mais irrelevante que possa parecer, desempenha um papel dentro da vastidão do todo, é começar a aceitar as coisas tais como elas são. Você atinge a verdadeira liberdade e o fim do sofrimento quando vive como se o que sente ou o que experimenta neste momento fosse uma escolha completamente sua. Essa harmonização interna com o agora é o fim do próprio sofrimento. É um alinhamento com o agora. Ele gosta muito de usar, aliás, ele vai falar disso depois a gente vai ler juntos, de render-se ao agora, que muitas vezes é a única coisa que a gente consegue quando a gente está sofrendo muito. O sofrimento te leva a esse ponto, a render-se. Como você disse, eu já tentei de tudo racionalmente, eu já busquei tudo, mas estou cansado. É aí que ele fala, será que o sofrimento é realmente necessário? Ele responde, sim e não. Se você não tivesse sofrido o que sofreu, não teria profundidade como ser humano, não teria humildade e nem compaixão. Não estaria lendo esse texto agora. O sofrimento rompe a casca do ego, do eu autocentrado. O ego ele chama de eu autocentrado. É o eu que se sente separado, sozinho, fora desse contexto. E promove uma abertura nessa casca do ego até atingir um ponto em que cumpriu a sua função. Então o sofrimento ele cumpre a sua função quando ele começa a quebrar a casca do ego. Quando aquele ego, seja lá de que forma for, ele causa tanta dor que ele é questionado. Ele falou, será que eu sou isso? Será que é isso? O sofrimento é necessário até que você se dê conta de que ele é desnecessário. Isso é muito bonito. O sofrimento só é necessário até o momento em que a gente se dá conta de que ele não serve para nada.